Rezende está chegando, primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes, grande vitória no sábado, vitória suada, complicada contra o São Paulo, que mantém o objetivo, né, Cláudio? Você trouxe em manchete, o Atlético mudou a chave, né, no Campeonato Brasileiro, um time que estava 20 pontos, 21 pontos atrás de quem liderava o campeonato na virada do turno, está na vice-liderança no momento, quer garantir G4, que não é algo ainda matematicamente confirmado, e vai enfrentar um adversário onde o Atlético foi campeão 2 anos atrás. É o Galo com uma reta final de temporada muito mais positiva do que se imaginava, né, Cláudio? Um abraço pra você, Cláudio. Um abraço, bom dia a você, Cirilo, bom dia aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia. Ô, Cirilo, e você vai se lembrar, no pós-jogo, lá do dia 9 de novembro, eu falei assim, o Galo vai conseguir uma vaga no G4, quem vai sair é o Botafogo. O Botafogo era o líder naquele momento e o Botafogo saiu do G4. Já dava bem os indícios que isso aconteceria. Era o time que estava caindo, né? E o Galo entrou no G4, tá aí nessa última rodada, dependendo só dele para ser o vice-campeão brasileiro. Logicamente que essa combinação aí de resultado, né? Ter que golear aqui, o Cruzeiro golear também o Palmeiras, diminuir essa diferença, a gente sabe que no futebol não dá para contar com uma situação dessa. Então o Galo tem que fazer a parte dele. Como é o segundo colocado hoje, vence o Bahia, vai ter que rebaixar o Bahia, né? Não tem jeito, porque o Atlético ainda precisa de pontos para carimbar essa vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E além disso, Cirilo, tem muita grana em jogo, né? Porque as premiações do Campeonato Brasileiro, elas vão diminuindo do primeiro colocado e assim vai, né? Vai caindo a premiação de cada posição aí do Campeonato Brasileiro. Não temos ainda, e estamos quase já no dia final do campeonato, não temos a premiação oficial. Sério? Não tem. Gente. A premiação oficial não foi divulgada nem pela CBF, nem pela TV Globo, que é quem paga. Mas há uma projeção, inclusive eu estava olhando ali uma informação do site UOL, do Rodrigo Matos, que é muito bem informado nessa questão aí da CBF, inclusive. Há uma projeção de que o campeão brasileiro vai ganhar 47 milhões e meio. O segundo colocado ganha 45 milhões e meio. Então dá uma diferença ali de cerca de 2,4. E aí vai diminuindo. Então o Galo, se for vice-campeão brasileiro, ganharia 45 milhões. Se fica em terceiro, já cai para 42.700. Se fica em quarto, 40 milhões e 300. E se fica em quinto, que é a pior posição do Galo na última rodada, o pior que pode acontecer para o Atlético, 37,9. É uma diferença aí do vice para o quinto de quase mais 7 milhões de reais. Então, para o Galo, além de garantir vaga à fase de grupos, tem uma grana importante aí a se jogar nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, Cirilo. Lembrando que o Palmeiras tem 69 pontos, 20 vitórias, 31 gols de saldo. O Atlético, segundo colocado, tem 66 pontos, 19 vitórias. Se vence, se empata em pontuação com o Palmeiras, por exemplo, também iria a 20 vitórias, definição viria no saldo de gols. O Galo tem 8 gols de saldo a menos que o Palmeiras. Se for comparar o Flamengo com o Palmeiras, são 16 gols a menos de saldo. Então é o famoso Palmeiras campeão, parabéns a todos. Mas, Alexandre Simões, nessa história de grana que interessa ao Atlético para essa edição, interessa ao Atlético para o ano que vem também, porque o Atlético terminar no G4 reflete em não disputar aquelas 2 primeiras fases, né? 2 de 3 primeiras fases da Copa Libertadores. E lá, uma eliminação que pode acontecer e que anualmente acontece sempre com o brasileiro, né? Tem sempre alguém ficando fora lá naquela fase, nas fases iniciais da Copa Libertadores, não indo à fase de grupos. Isso muda completamente o planejamento técnico, muda completamente o planejamento financeiro. Então é para garantir G4 fundamental para as pretensões do Galo, né, Simões? Um abraço a você, boa tarde. Um abraço, Cirilo, Cláudio, Léo, quem acompanha a gente. Olha, você deixar de começar a disputar a Copa Libertadores em fevereiro para começar em abril, né, Cláudio? A fase de grupos é início de abril, né? Primeira semana. 3 de abril, Primeira semana de abril. Então é você deixar de disputar em fevereiro, e foi o que aconteceu com o Atlético nessa temporada, né? E ele passou, mas é sempre desgastante, até porque isso influencia o Cirilo na questão da preparação física da pré-temporada, né? Você tem que estar no seu mais alto nível, ou em fevereiro ou em abril. Né? Você precisa estar. Então, quer dizer, o Atlético vai ter a chance, estando no G4, e eu acho que dificilmente vai deixar de estar, né, de fazer uma pré-temporada
utilizando, inclusive, a fase classificatória do Campeonato Mineiro. Então, isso muda completamente a configuração do time para o 2024. Então, tenho certeza de que o Atlético vai à Bahia buscar a vitória que lhe garante, inclusive, a segunda colocação. E como o Cláudio disse aí, tem a questão não só da premiação, como a questão também da história, né? Porque no Brasil existe muito essa questão de ou é campeão ou não é. Cara, você ser vice-campeão num dos brasileirões mais disputados e equilibrados da história, deixando clubes como Flamengo para trás, São Paulo, Corinthians, Fluminense, é também um feito. Até porque a gente terminou o turno tendo um campeão que hoje é quinto colocado. É impressionante, né? A queda do Botafogo, os demais times encostaram, entre eles o Atlético. E você disse, Léo Figueiredo, no sábado estivemos juntos na jornada esportiva. Você pode trazer de novo essa visão aqui para o Rádio Esportes, vai até para a gente debater também, que o Atlético chega à reta decisiva do campeonato com o melhor desempenho, Léo? É isso, Cirilo. Bom dia a todos. Para mim, o Atlético é o time que fecha o Campeonato Brasileiro como o melhor time. Não foi o melhor time durante todo o campeonato, não é isso que eu estou dizendo. Mas porque a gente teve o Botafogo, que foi o melhor time do turno, o Galo foi o melhor time do retorno, mas se a gente pegar a reta final onde as coisas se decidiram agora, o Atlético termina jogando mais que o Palmeiras, termina jogando mais que o Flamengo, termina jogando muito mais que o Botafogo, termina jogando mais que o Grêmio. Então, que os seus concorrentes ali ao Campeonato Brasileiro, o Atlético fecha muito bem o ano. E eu estava aqui pensando em dinheiro, viu, Rezendão? Não no meu, porque o meu é pouco, mas do Galo. Sobre a classificação, ser vice-campeão vale muito, é uma diferença de grana muito importante para o Atlético. Não me canso de dizer, o time é bom, tem investimento, mas tem uma dívida muito grande. Então, quando se fala de dinheiro para o Atlético é muito importante. Uma classificação para a Libertadores direta é muito válida, mas eu vou trazer para vocês aqui a melhor notícia financeira do Atlético, que não é nenhuma dessas. O Atlético termina o Campeonato Brasileiro, e vocês vão fazer isso aqui comigo. Do seu elenco, como termina o Everson o ano? Mais super alto nível, valorizado. né? Valorizado. Como termina Fux, Igor Rabelo, Lemos, o próprio Gemerson? Melhor zaga do campeonato, né? Independente de quem joga, e mudou muito a dupla de zaga, né? Como é que termina o Arana? Voltou a ser o Arana. Como é que termina o Rubens? Como é que terminam Saravia e Mariano? Todo mundo mais valorizado. Como é que termina o Otávio, o campeonato? Como é que termina o Igor Gomes? O Zaratio, que voltou a ser o Zaratio que a gente conhece. Como é que termina o ano o Edenilson? E por aí, turma, Batalha, que tá fora há um bom tempo aí, mas como é que termina o Alan Franco? Aí eu vou chegar Paulinho e Hulk, não dá, né? Isso aí não precisa nem falar, né? O Atlético valorizou muito o seu elenco. Então, não só para a montagem do elenco para o ano que vem, mas também, inclusive, de movimentação de mercado. O Galo tem que buscar algumas peças, mas ele pode trocar jogadores, pode pintar negociação. O elenco do Atlético termina valorizado. Isso é muito importante falar, porque se a gente pegasse aí uns meses atrás, você ia falar, o Galo, né, investiu muita grana nos caras e o Atlético termina com um elenco muito valorizado o Campeonato Brasileiro. E tem um negócio muito importante pelo seguinte, a previsão orçamentária do Atlético, né, é de gastar 40 milhões, não é? Com reforços, Cláudio? Sim, isso aí. O vice leva 45, né? 45. É então, você imagina. A grana dos reforços pode vir da premiação do brasileiro. O campeonato brasileiro é mais do que a previsão orçamentária do clube para gastar com reforços para poder qualificar esse grupo atual para a próxima temporada. Então, olha o tanto que isso vale. Claro que o terceiro colocado é 40 alguma coisa, ok. Mas como vale essas primeiras colocações para o Atlético, né? Ele integrando o G4, ele vai ter uma grana que é o que a previsão orçamentária dele tem como o dinheiro para qualificar o elenco em 2024. Ô Simões, responde essa que o Léo Figueiredo falou agora também. Para ele, o Atlético termina entre essas equipes com o melhor desempenho, né? O Atlético é a melhor equipe que está terminando o campeonato. Botafogo, o melhor time do turno. O Atlético, o melhor time do retorno. Para mim, o Palmeiras foi o mais regular, porque nos momentos de oscilação, a oscilação foi menor. Verdade. Acho que por isso está sendo campeão, né? Até peguei a classificação do turno aqui, ó. Palmeiras teve 34 pontos, foi a terceira campanha. No retorno, o Palmeiras tem 35 pontos e é a segunda campanha. Então, entre os momentos de oscilação no campeonato, o Palmeiras oscilou menos.
O turno do Atlético, por exemplo, foi de 27 pontos, 20 a menos que o Botafogo. O retorno do Botafogo é de 17 pontos, é uma queda absurda. Mas em desempenho, em futebol para essa reta final, o Atlético é quem está com o desempenho melhor nessa reta final, ainda que não tenha servido para o título brasileiro, Simões? Ô, Cirilo, eu acho que isso aí, sem dúvida, tá? Muito baseado na qualidade, né? Eu acho que esse é o ponto principal, tá? O Galo tem 5 jogadores que são muito acima da média: Everson, Arana, Zaratio, Hulk e Paulinho. Tá? E os 2 extremos do time, eles fazem a diferença, né? O Everson faz a diferença com as suas defesas e o Hulk e o Paulinho fazem a diferença com as suas assistências e gols. Então, quer dizer, o Atlético é um time de extremos, né? E aquela história de que todo grande time começa com um grande goleiro. O Everson é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Ah, se não ganhar todas as premiações, vai ser uma injustiça. O Everson faz uma temporada tão espetacular, tá? Eu tava pensando ontem à noite, que acabou a rodada, né? Eu tava pensando ontem à noite, já a gente vai votar no Troféu Guará. Ah, o Paulinho, o Hulk, ok. Mas o Everson merecia um voto de craque do ano. O Everson foi regular o ano inteiro. A reta final dele é decisiva, mas regularidade ele teve, né? Isso. O Paulinho oscilou, o Hulk oscilou, o Everson não. O Everson é regular. O Everson começou o ano de forma espetacular, pegou muito na Copa Libertadores, pegou muito no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, é uma temporada, tá, que o Atlético termina tendo o melhor goleiro do futebol brasileiro. Pode até não ser convocado para a seleção, o Everton, eu acho que ele jogou muito mais do que o Everton esse ano, o Bento do Atlético do Paraná, pensando no futuro, mas essa base do Atlético, ela é fundamental para o 2024, além dos outros jogadores que o Léo citou, que são atletas de muita qualidade também. Então eu acho que o Atlético termina o ano de uma forma extremamente positiva, tá? Pensando nas dificuldades que ele terá em 2024, quando o clube de maior investimento e maior arrecadação no Brasil vai ter que pedalar muito, porque esse ano fracassou em tudo, que é o Flamengo, né? Isso é verdade. Não vou antecipar esse debate do melhor jogador da temporada do Galo, não, que nós vamos usar de tema pro Rádio Esportes, viu, Léo Figueiredo? E ainda bem, o que é uma boa notícia pro Galo é que existem opções. Né? Com toda certeza. Esse ano, opções positivas. Siga, Cláudio. Só um detalhe aí, Cirilo, até pra turma não confundir, não tem nada a ver, por exemplo, o Galo ficar em segundo ou em quarto no Campeonato Brasileiro com relação à cabeça de chave da Libertadores. Cabeça de chave da Libertadores ranking, né? Pelo ranking da Conmebol. E pelo último ranking, a Conmebol todo fim de ano ela atualiza o ranking. Pelo último ranking, o Galo ficando no G4, ele tem enorme chance de ser cabeça de chave, porque ele tem uma boa pontuação. Ano passado ele era o 11º do ranking. E esse ano, por exemplo, o Boca Juniors está lá em cima, não vai para a Libertadores, né? Então, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, se o Grêmio tiver no G4 também, ele tem ranking para ir. O Atlético Paranaense tinha um ranking melhor que o Galo, tá fora, né, da Libertadores. O São Paulo já entra também direto, Fluminense por ser campeão. Ou seja, a gente vai ter vários brasileiros aí como cabeça de chave. Então, para o Galo, isso não interfere. Mas, de qualquer forma, o segundo lugar é o objetivo aí nesse último jogo. E atenção, viu, Cirilo? Bahia chegou com protestos da sua torcida e a expectativa de um clima muito tenso na Arena Fonte Nova para esse último jogo, porque a turma tá na bronca e tá na bronca pra valer, viu, com a torcida do Bahia, com o time nessa reta final, e o Galo vai ter que encarar a Arena Fonte Nova aí com esse clima hostil, mas não pro Galo, né? Pro Bahia, da sua torcida que tá indignada, e o Galo pode rebaixar mais um time. Em 2021 estávamos lá, quando o Grêmio foi rebaixado na última rodada do Campeonato Brasileiro, naquele ano que o Galo foi campeão, Cirilo.